Shalom Ubrahá. A nossa aula de hoje é sobre tatuagens. O que a Torá fala sobre a tatuagem? Em primeiro lugar, não entre em pânico. Se você já fez uma tatuagem, não tira, porque é pior. Porque, sendo que a proibição de fazer a tatuagem, ela é uma proibição que ela é baseada nas idolatrias antigas. Ou seja, é proibido pela Torá você se ajoelhar, se prostrar na frente de uma estátua. Mas você tem lá uma estátua, lá um JC no meio da praça, e caiu a sua carteira, todo o seu dinheiro se espalhou na frente da estátua, e você vai se prostrar para pegar o dinheiro que caiu. A Gemara diz, não, vira de costas e se prostra de costas. Porque você se prostrando de frente, sendo que isso é o jeito de servir aquela estátua, aí vai ser considerado, mesmo que a sua intenção é outra, vai ser considerado que você está fazendo idolatria, está se prostrando na frente de uma estátua. Tinha uma estátua antiga, chamava Mércoles, e o jeito de servir aquela estátua era jogando uma pedra nela. Ela ficava nas encruzilhadas. Quando a pessoa chegava na encruzilhada, pegava uma pedra e jogava a pedra no Mércoles. Então dizem nossos sábios, toda pessoa que joga uma pedra no Mércoles é como se ele estivesse se ajoelhando, se prostrando na frente da estátua. Porque o jeito de servir aquela estátua era esse. Tinha uma estátua antiga chamada Baal Peor. Baal Peor era o deusinho de Midian, do Egito, de Moab. Era tipo a religião de muitos países da época. Esse Baal Peor era uma religião, era um deus que deixava fazer tudo, até fazer número 1, número 2, vamos chamar assim, o que você faz no banheiro, fazer em cima da estátua. Então é uma coisa muito, muito absurda, mas existia uma religião assim. Então tinha uma estátua do Baal Peor. Para servir essa estátua, você tinha que fazer o que você faz no banheiro, você tinha que fazer na estátua. Isso era considerado que você estava servindo a estátua. Então quem fez vamos falar assim, quem fez um xixizinho, um cocôzinho, desculpa o termo, em cima do Baal Peor, é como se ele estivesse se prostrando na frente da estátua. Ou seja, cada estátua de acordo com a forma que serviam ela. Então cada idolatria antiga, ela tinha um jeito de ser feita. Se você fez ela do jeito que ela é feita, então, ou seja assim, se você fez o xixizinho, o cocôzinho em cima do Mércoles, e você tacou uma pedra no Baal Peor, aí você não fez nada de ruim, só fez tudo de bom. Agora, se você jogou a pedra no Mércoles, sendo que esse é o jeito de servir ele, você está fazendo idolatria. Se você fez o xixizinho, o cocôzinho no Baal Peor, você está fazendo idolatria. Então cada idolatria, ela tinha o jeito dela ser feita, e se você fizesse ela daquela maneira, você é considerado que você estava fazendo idolatria. A tatuagem é proibida por causa disso, porque os povos antigos, eles tatuavam os nomes dos deuses deles, as letras com os nomes dos deuses deles, tatuavam isso sobre a pele. Por causa disso, é proibido para nós fazer tatuagem, por motivo de idolatria, que isso era idolatria antiga. Agora, se a pessoa já fez, novamente, a proibição é fazer. Se a pessoa já fez, ele quer retirar, e na hora de retirar também envolve que vai ter que mexer lá com o que está colocado, e isso pode ser considerado que ele está fazendo mais ainda.
mexer de novo com isso não deve mexer, porque a gente não sabe se na hora de tirar, se tirar é considerado também, porque está mexendo com a mesma coisa. Então, fez, acabou, não tem problema nenhum. Você pode vir para a sinagoga, pode ir para o mikve, a mulher pode ir para o mikve. Tem centenas de mulheres que não sabiam que era proibido fazer tatuagem, ou se sabiam, não achavam que isso é uma coisa tão grave, e elas vão para o mikve, tem que ir para o mikve, tem que ir para a sinagoga, não precisa colocar camisa comprida, e pode colocar a camisa só até o cotovelo, que é o certo, e a saia até o joelho, que é o certo. Não precisa, não precisa esconder. Se fez, deixa feito e acabou. A proibição é de fazer, e é uma proibição grave, que é a proibição de idolatria, e a pessoa já fez, é como se tivesse feito idolatria sem querer, assim, que não estava consciente do que estava fazendo. Agora, quando a gente fala sobre maquiagem fixa, então tem discussão entre os rabinos, sendo que ela não é uma coisa profunda como a tatuagem. Ela dura anos, mas não é uma coisa que dura a vida inteira. E então tem rabinos que permitem, tem rabinos que permitem, tem rabinos que não permitem. E quando existe uma coisa assim, que tem rabinos que permitem e rabinos que não permitem, aí o rabino que vai analisar o caso vai levar muito em conta se a pessoa precisa fazer isso ou não precisa. Quanto que é o que vai justificar para ela fazer essa maquiagem fixa, se ela é uma pessoa que fez um tratamento, que ela perdeu todos os pelos, todo o cabelo e tudo, e agora ela está constrangida, ou se ela quer fazer isso só para ficar mais bonita. Então tem mulher que ficar mais bonita para ela é muito importante, tem mulher que não se importaria. Então tudo vai ser analisado. Então tem rabinos que permitem, tem rabinos que não permitem. Quando tem uma situação assim, sempre é bom perguntar. Agora, já em relação ao assunto da tatuagem, já se falando disso, tinha na Segunda Guerra Mundial os alemães, eles pegaram os judeus para fazer trabalhos forçados, e eles lá fizeram essa tatuagem de números. E como falamos no começo, fazer proibido, e isso não foi a única coisa proibida que eles fizeram. Deus me livre, assim, eles assassinaram mulheres e crianças e velhos e velhas, e se isso fosse a única coisa proibida que eles fizeram, ainda dava para consertar, mas Deus me livre. A pessoa que tem uma tatuagem dessas, novamente, como qualquer outra tatuagem, não deve tirar. Ele está com trauma de guerra, ele não quer se lembrar, tudo, deixa quieto, melhor não tirar, porque tirar, você está mexer com aquilo, a gente não sabe se é considerado também fazer a tatuagem. Vamos agora para um detalhe importante. A pessoa que não é judeu, todas essas leis relativas à idolatria, então idolatria é um dos 7 mandamentos dos Bnei Noach. Tudo que tem a ver com idolatria antiga, ele tem a ver com não-judeus também. Então, quando a gente fala sobre cortar a barba com gilete, cortar as peot são esses cantos, essa parte do cabelo são as peot, cortar com navalha, com gilete, que é proibido também pelo mesmo motivo da idolatria. E a mulher não tem problema, porque essa idolatria eram os homens que faziam. No caso da tatuagem, homem e mulher, judeu ou não judeu,
todo mundo está dentro desse mesmo assunto. Se você é a pessoa que faz a tatuagem, você tem que mudar de profissão imediatamente e parar de fazer isso hoje. Tipo, você é um padre na igreja, o que você vai fazer? Primeiro para, começa a rezar para o Deus certo. Você vai passar fome, você não vai passar fome, Deus vai te ajudar. Então você está fazendo, você tem um escritório de tatuagens, é a mesma coisa. É como se você fosse um monge num templo hinduísta. Primeira coisa, para de fazer a coisa errada e depois Deus vai te ajudar a fazer a coisa certa. Deus vai te dar parnassá, vai te dar ideias, vai fazer um milagre para você ter o seu sustento de uma coisa séria, de uma coisa permitida. E vamos voltar aqui ao assunto da idolatria antiga. Os homens na idolatria antiga costumavam raspar essa parte do cabelo com navalha, raspar a barba com navalha. Isso fazia parte da idolatria. As mulheres não. Então por isso as mulheres elas podem raspar o cabelo com gilete e os homens não. Esses cantos do cabelo, estou dizendo. E se a mulher tiver uma mulher com barba, eu não sei qual o motivo para isso, mas eu sei que existe isso, ela pode cortar a barba com gilete também, não tem problema, que essa é uma proibição para homens. Então, você vai ver que os padres na Idade Média, eles tinham no cabelo assim, tipo um prato, e eles raspavam os lados e a barba. Isso era a tradição da idolatria antiga. E eles misturaram um pouquinho de judaísmo, um pouquinho de Pentateuco com a idolatria deles, só que o que prevaleceu no cristianismo foi a mitologia. Então o conceito de Deus deles é um conceito mitológico, quer dizer, Deus não é o seu pai, Deus vai tá tentando te pegar no flagra. Deus não te ama, ao contrário, Ele é tudo, você não é nada. Quer dizer, todos esses conceitos mitológicos de Deus, e que não é aqui a aula sobre esse assunto, graças a Deus, mas um desses conceitos mitológicos era de raspar esses lados da cabeça. Por isso os padres eles tinham um prato em cima da cabeça assim, e aqui do lado era raspado. E eles tinham a franja, né, que é tudo isso, blurit, tudo isso é coisa da mitologia também, que eles deixavam a franjinha, e raspava a barba com gilete. E o padre na Idade Média, quando ele foi traduzir a Torá para latim, para as línguas europeias, ele pega uma palavra em hebraico e ele tenta encontrar essa palavra em outros lugares, que tem um lugar que essa palavra aparece sozinha, sem ligação a nada, tem um lugar que a palavra aparece com mais explicação. Então ele tenta deduzir que palavra é essa, uma palavra que ele não sabe. E ele encontra a palavra tzitzit, que Deus falou para Moshe falar para o povo de Israel para fazer tzitzit nos cantos das roupas. Isso que está escrito nos cantos das roupas, ele já deveria entender que está se tratando de cantos. Mas ele ainda não entendeu. Então ele procura essa palavra uma segunda vez. Essa palavra aparece de novo quando o profeta Ezequiel, acho que traduz assim, ele fala que o anjo me pegou pelo tzitzit da minha cabeça. Aí o padre coloca a mão na cabeça, aqui dele está raspado por causa da mitologia, lá da idolatria. Mas ele tem a franja. Então ele fala, como o anjo pode ter pego ele só se for pela franja? Então ele traduz tzitzit como franja. Mas na verdade, o tzitzit, eu vou até parar para mostrar para vocês, o tzitzit, ele é isso. Então ele tem esses fiozinhos nas pontas, e o profeta tinha peot,
que ele não raspava, por causa que no judaísmo é proibido raspar os lados do cabelo. Então ele deixava crescer, ele deixava até cachinhos assim, para embelezar um pouco a mitzvah. Então o anjo pegou ele pelo tzitzit da cabeça dele. Então isso dá certinho com o tzitzit, que não é franja. Se fosse franja, os fios deveriam estar aqui no meio e não dos lados. Então o padre que tinha cortado isso por causa da idolatria, por causa da mitologia, ele imaginou o anjo só pode pegar ele pela franja. Só que o profeta não tinha franja, porque tem que colocar o tefilim. E o tefilim tem que ficar na cabeça e não boiando em cima do cabelo. Então o profeta raspava aqui a cabeça para colocar o tefilim. Então claro que o anjo não teria como pegar ele. E aqui ele deixava os cachinhos para mostrar que, olha, é proibido raspar, para dar um exemplo, falar para todo mundo, olha, é proibido raspar os lados aqui. E o anjo pegou ele pelos pés. É uma linguagem que não é uma linguagem assim, não é que de verdade o anjo pegou ele pelos pés, está se referindo a um assunto espiritual, quer dizer, levantou ele no mérito dos peot. Peot, a palavra peot são cantos também, tudo isso vai junto, vai no mesmo pacote. Então o que o profeta chama de tzitzit da cabeça é como o tzitzit da camisa, que fica nos cantos, nos lados. Isso também é proibição por causa de idolatria. O Arizal nos conta uma história muito interessante. Tinha um aluno do Arizal, chamava Abulefia. Esse Abulefia, uma vez ele viajou para o Egito. Na época do Arizal, 400 anos atrás, se viajava com caravanas. Então não tinha ônibus, avião, tinha as caravanas de camelos entre a Terra Santa e o Egito. O Abulefia pegou uma caravana dessas e no meio do caminho, claro que a caravana vai parando, cada oásis, eles têm lá o mapa de todos os oásis do deserto. Chega no oásis, eles param, você bebe água, você descansa um pouquinho, carrega água e dá para os camelos beberem. E nesse meio tempo o Abulefia, ele adormeceu, ele sentou embaixo de uma árvore, ele adormeceu e a caravana se arrumou e viajou e esqueceram dele. Quer dizer, ninguém pensou nele. Ele ficou lá dormindo atrás da árvore, ninguém nem percebeu que ele estava lá. De repente ele ouve gritos e berros e gritos e berros, e ele levanta, ele vê bois dando patadas na cara de pessoas e ele desmaia. Ele vê isso, ele desmaia, e depois ele, no meio que ele desmaiou, ele está dormindo de novo, ele ouve gritos e berros e gritos e berros, e ele levanta assustado. Ele vê essas mesmas pessoas e aparecem os bois de novo e dão patadas nas caras dessas pessoas. Então ele entendeu que isso é uma visão do Gehenna, lá do inferno. Inferno judaico limitado a 11 meses, a 12 meses, mas que uma hora lá é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui. Então ele era um cabalista muito grande, o Abulefia. Ele conseguiu fazer o contato com aquelas almas e trouxe aquelas almas para conversar, sendo que eles já se revelaram para ele. Então ele fez a parte dele nesse contato, se revelou para elas, e ele pergunta para eles: o que está acontecendo com vocês? Eles falaram: olha, nós sabemos que você é um aluno do Arizal, pede para o Arizal rezar por nós, que a gente está sofrendo aqui, como você está vendo. E então ele, chegando no Arizal, depois passa outra caravana, aquelas pessoas desaparecem. Chega a próxima caravana, ele já vai com a próxima caravana. Ele chegando no Arizal, e ele conta a história para o Arizal. O Arizal fala para ele: olha, eles se revelaram para você, então eles têm a ver com a sua alma, senão eles se revelariam para mim.
eles têm a ver com a raiz da sua alma. Então você tem que rezar por eles, que a sua reza para eles vai adiantar, porque eles têm a ver com a raiz da sua alma, e não a minha reza que vai adiantar aqui. Aí o Bulef falou, então pelo menos me explica uma coisa. Eu sei todos os livros, a Torá inteira eu estudei. Eu sei todos os castigos do inferno. E então só esse tipo de castigo de bois, de um boi dar patada na cara de alguém, isso não vem em livro nenhum. Aí o Arizal falou para ele, isso está escrito no Chumash. Chumash, 5 livros. Chumash, traduzido como Pentateuco. Aí ele perguntou, onde está escrito isso? O Chumash é a coisa mais fácil do mundo, o livro mais fácil. Toda criança de 5 anos já estuda o Chumash. Onde está escrito isso no Chumash? O Arizal falou, está escrito versículo, Lot akifu peot rashechem, para não raspar em volta assim dos cantos da sua cabeça. Esses cantos quer dizer onde termina a barba, ou seja, assim, qualquer lugar da barba, porque a gente não sabe exatamente que lugares da barba, e os cantos do cabelo. Se quiser cortar com uma tesoura, não tem problema. Aqueles a gente não recomenda cortar por motivo cabalístico, que a barba ela é ligada a 13 atributos da piedade divina, quer dizer, ela é o condutor das coisas boas lá de cima aqui para baixo. Esse é o motivo cabalístico, mas se precisa cortar, se tem piolho, não sei, está fazendo algum tratamento, tem que cortar, aí tem que cortar com tesoura, ou com tesoura, mas não pode ser com gilete, ou tem aqueles aparelhos que eles não puxam e cortam, que eles só cortam superficialmente. Então um barbeador desse tipo Philips, 3 rodinhas de 20 anos atrás, que ele não puxa e corta, ele só corta por fora assim, ele é considerado como se fosse uma tesoura. Então nesse caso, se a pessoa fez isso intencionalmente, vamos dizer assim, que ele sabia que era proibido, ele intencionalmente, ele era um judeu religioso que vem de uma família religiosa, estudou numa yeshiva, e ele resolveu chutar o pau da barraca. E ele falou, agora vamos ver o que vai acontecer. Ele fez de propósito, ele optou por uma vida assim, não é uma pessoa que já nasceu numa educação dessas, não é uma pessoa que não estava consciente do que fez. Quer dizer, para receber um castigo no inferno, o inferno judaico limitado a 12 meses, mas que uma hora lá, como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui, para receber um castigo lá, a pessoa tem que ter feito a coisa de propósito, depois não sofreu aqui nesse mundo, só lucrou em cima disso. Quer dizer, se ele cortava a barba com gilete, todo mundo gozava dele, ou não sei, depois pegou alguma doença de pele. Estamos falando aqui, para receber um castigo no inferno, ele tinha que estar consciente do que ele fez, fazer errado conscientemente, não sofreu nada que justificasse que ele já sofreu nesse mundo, não precisa sofrer no próximo. Então, nesse caso, aquelas pessoas estavam nessa classificação. Judeus religiosos que propositalmente cortaram as peot e a barba com navalha, com gilete, e a vida deles foi muito boa, e morreram felizes. Então, no próximo mundo é feito um julgamento. Você não sofreu nesse mundo, não fez nada de bom que desse prazer de uma coisa para outra, então vai receber um castigo no Gehenna, no inferno. E aí o Abulefia pergunta para Arizal, no Chumash, não tem esse castigo de boi quebrar a cara de alguém. Aí o Arizal fala para ele, Lot akifu peot rashechem, o versículo que diz que você não pode cortar em volta dos cantos da sua cabeça, quer dizer, o peot, o cabelo que está
atrás da orelha, em cima da orelha, essas partes aqui e a barba inteira, que a gente não sabe os cantos da barba onde são. Se você pega a primeira letra de cada uma dessas palavras, Peotro Sheichem, Pei Reish, você junta da par é boi, em hebraico. Então quer dizer, Peotro Sheichem, Rashei Tevat par. Então a pessoa que corta intencionalmente recebeu a educação certa e optou por fazer errado e corta o peot, corta a barba com o gilete, aí depois não sofreu nada nesse mundo, não tinha mulher chata que infernizou a vida dele para ele chegar no próximo mundo limpo do que ele fez de errado. Quer dizer, não sofreu nesse mundo e ficou pendente para ele sofrer no próximo. Aí lá no próximo mundo ele leva um boi na cara. Então a gente não quer boi na cara, a gente não quer nada assim. Então não faça tatuagens, não corte os peote, a barba com gilete. Não complica a sua vida, como se diz. Então o que pela Torá é proibido por motivo de idolatria, que o principal que chegou à nossa geração são essas duas coisas, as tatuagens e cortar a barba com gilete, que são coisas normais hoje em dia, que para nós é proibido por motivo de idolatria. Então não faça isso e a sua vida vai ficar muito melhor. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E continuamos em frente. Kol Tov Betzlachah.